Olá, bom dia e bom dia a todos e todas, dependendo de onde você esteja nos acompanhando. Good morning, good afternoon, depending on where you are joining us from. Meu nome é Sofia Carra, sou analista junto à Clamaran Company. A partir desse momento eu vou falar inglês, mas ressalto que nós possuímos o serviço de tradução simultânea disponível no canto inferior direito da tela. You can enable interpretation for both English and Portuguese in the bottom right corner of your screen. Welcome everybody to this panel, which is part of the Amazon Week organized by the Brazilian Embassy in Berlin. This panel was organized as part of a project financed by the Betty and Gordon Moore Foundation and developed by Clamaran Company, a leading sustainable think tank based in Germany, together with our partners in Brazil, Amigos da Terra, Amazônia Brasileira. For this event, we are also counted on the support of BRASFI, the Brazilian Alliance for Sustainable Finance and Investments. The main goal of this panel today is to promote dialogue and collaboration between EU and Brazilian stakeholders involved in the livestock sector to improve the sustainability of beef supply chains. New regulations have been issued to foster and promote deforestation-free supply chains worldwide, and this will continue to gain relevance in the next years. These regulations target different actors, such as companies and financial institutions, that through their supply chains have major influence on avoiding deforestation and further negative environmental and social impacts. Traders and operators are also targeted in these regulations, and it's in the case of the recently adopted EU regulation on deforestation-free products called EUDR. The EUDR entered into force in June 2023. It aims to minimize the EU's contribution to global deforestation and forest degradation by cutting off deforestation-linked commodities from the EU market. This regulation will impact both EU and non-EU operators and traders with mandatory due diligence rules for 7 key forest risk commodities. Countries affected by this regulation, as Brazil, are discussing how to comply with the EUDR and implement the traceability, for example. In this webinar, we aim to further contribute to this discussion, in particular related to the beef sector, and aiming to understand best what is happening at a national level in Brazil. In parallel, Brazilian stakeholders are also discussing how to comply with the federal laws and the other normatives, for example, that of FEBRABAN released in May 2023, defining guidelines and procedures for financial institutions to support credit operations with slaughterhouses and meat packers, ensuring that activities are free from illegal deforestation. For taking part of this discussion, we invited 5 experts from Brazil and the EU. Before handing over to Mauro Armelin, who is going to be the moderator today, I would like to introduce our guests briefly. We have here today Fernando Sampaio, who is an agronomist and former president of the Brazilian Sustainable Livestock Table. From 2011 to 2016, he was the executive director of the Brazilian Association of Meat Exporting Industries, called ABIEC, where he's currently the director of sustainability. We also have here today Vasco Pique, who is an electrical engineer with 15 years of national and international experience in supporting retailers, agro-industries, and producers of different sizes in strategic projects in the creation of tools and systems for monitoring supply chains. He's currently the director of new business at SafeTrace. We also have Amaury Oliva. He is a lawyer and a specialist in consumer relations, and he's currently the executive director of sustainability, financial citizenship, consumer relations, and self-regulation at the Brazilian Federation of Banks. We also have Dr. Stefan Schäfer, who is an attorney and works at Zenk in Berlin. He is an expert in supply chain law, environmental and social compliance issues. And also my colleague Louise Simon, who works as a policy analyst at Clamaran Company, focuses on deforestation, due diligence, and disclosure for financial and non-financial companies. Our moderator today will be Mauro Armelin. He is a forest engineer with experiences of working at the Ministry of Environment in Brazil and WWF, for example, and he's currently the executive director
of the NGO Amigos da Terra Amazônia Brasileira. Thank you for accepting the invitation to participate in this panel today. Without further delay, I would like to hand it over to Mauro. Thank you, Sophia, and I will change to Portuguese right now. Please accommodate the translation process here. We have the interpretation desk or button here in the toolbar. I will move to Português now. Ok, obrigado mais uma vez. Bom dia, boa tarde a quem está online aqui conosco para participar dessa rodada de conversas, né, sobre sustentabilidade socioambiental das cadeias produtivas da agropecuária. Hoje nós temos um foco nas ações e práticas adotadas pelas empresas do setor aqui no Brasil, mas não só no Brasil, e também das empresas que apoiam esse setor, como os bancos, os escritórios de direito e as empresas de tecnologia. A sustentabilidade ela é um tema complexo e vai precisar de todo mundo remando juntos para conseguir atingir esse objetivo. Bom, nesse contexto não dá para fugir do que já foi colocado aqui, né? Fugir da discussão sobre o novo regulamento da União Europeia sobre a aquisição de produtos livres de desmatamento e também das reações que esse regulamento chamado de EUDR, esse acrônimo, está causando em todo o mundo, né? E como exemplo disso, na semana passada, um grupo de 17 países enviou uma carta conjunta para a cúpula da União Europeia, questionando o começo, a entrada em vigor dessa nova regra, e indicando que um plano de mitigação de efeitos danosos que essa regulamentação possa provocar, principalmente junto a pequenos produtores em vários países, ele precisa ser desenvolvido, ele precisa ser colocado em prática também para evitar qualquer tipo de exclusão. Bom, o nosso objetivo aqui não é questionar nem a União Europeia, nem os países, mas sim, como bem colocou a Sofia, promover um espaço para trocar ideias e fomentar a busca de soluções. O que todos nós queremos é um ambiente melhor, com uma condição de negócios melhor, onde as questões socioambientais elas são atendidas. Bom, para isso eu gostaria de começar com o Fernando Sampaio, o Fernando, diretor da BIEC, para saber o que a Associação Brasileira dos Exportadores de Carne está pensando com relação à rastreabilidade no setor da pecuária, da carne em si. Fernando, com você. Oi, Mauro, obrigado. Obrigado a Climate Company pelo convite também para estar aqui com vocês. Bom, a rastreabilidade para a gente tem sido uma prioridade, né, para o setor da carne. Mas eu acho que antes da gente entrar em detalhes, a gente precisava falar um pouquinho, né, porque quando a gente fala rastreabilidade de forma geral, a gente está falando principalmente de dois processos diferentes. O primeiro se trata da gente seguir, né, esse produto agropecuário, no caso da carne, a gente está falando do boi, né, você seguir ele desde o nascimento até o frigorífico onde ele é abatido, a gente saber esse caminho. No sistema de produção brasileiro, esse animal ele pode passar por 2, 3, 4, 5 fazendas desde o nascimento dele até chegar no fim da cadeia. Então, esse é um processo, né? É uma pergunta que precisa ser respondida, por que fazendas esse animal passou durante a vida dele. E a outra pergunta é, essas fazendas onde esse boi passou, elas atendiam determinados critérios de sustentabilidade em relação a desmatamento, a regularização ambiental, a critérios sociais, trabalhistas, enfim. E isso é variável, né? Mas a nossa indústria, desde 2009, ela assumiu compromissos públicos, né, sobre o que deve ser monitorado, quais são esses critérios, e a gente vem, desde 2009, aprimorando as ferramentas para fazer isso. Então, hoje, as nossas indústrias exportadoras, elas conseguem
localizar essas fazendas, cruzar essa informação com dados de imagens de satélite, de desmatamento, com bancos de dados públicos, para saber se essa fazenda atende ou não esses critérios de sustentabilidade, seja para atender a legislação brasileira ou para atender clientes especificamente. Então, a gente sabe fazer isso. Qual que é o desafio? A gente consegue fazer esse monitoramento socioambiental nesse fornecedor direto com quem a empresa tem uma relação comercial. Então, eu sei de que fazendas, né, o frigorífico está comprando, ele tem a informação desse produtor, ele consegue fazer essa checagem. O nosso desafio é estender esse controle para os elos anteriores da cadeia. E essa informação hoje, ela é limitada, né? Então, quando a gente fala da rastreabilidade, de seguir esse caminho do boi, não é que o Brasil não tenha rastreabilidade. O Brasil tem oficialmente um sistema de rastreabilidade que é baseado no controle do trânsito de grupos de animais, através do instrumento que chama Guia de Trânsito Animal. Então, quando você movimenta animais de uma fazenda para outra, ou de uma fazenda para um frigorífico, o produtor tem que comunicar esse trânsito. Mas essa informação ela não é pública e ela não é acessível às indústrias. A gente não consegue enxergar. Esse sistema ele foi desenvolvido para fins puramente de controle sanitário, né? Até hoje, as nossas restrições de mercado elas sempre foram puramente sanitárias. Então, esse é um sistema que existe no Brasil todo, né? Mas a gente tem dificuldade de acesso à informação. E o outro sistema que existe é o da rastreabilidade individual. Você colocar uma identificação em cada animal, né? E através dessa identificação você seguir individualmente cada animal desde a origem até o fim. A nossa produção para a Europa, ela já tem essa rastreabilidade individual e aí também por questões sanitárias, ela só é exigida hoje 90 dias, no mínimo 90 dias antes do abate do animal, né? Então, para responder a sua questão, Mauro, a ABIEC está trabalhando em 3 frentes diferentes. A primeira se trata de como é que a gente consegue acessar essa informação que existe, que é esse trânsito de grupos de animais. Então, a gente quer negociar isso com o governo brasileiro. O segundo ponto é que a gente entende que o Brasil deve caminhar, sim, para expandir o uso da rastreabilidade individual no país todo. Então, a gente também está apoiando o governo na definição de uma nova política de rastreabilidade, onde a gente consiga expandir o uso da rastreabilidade individual no Brasil todo. Isso leva um tempo, é uma solução de mais médio e longo prazo. E aí a gente tem uma ação específica com a União Europeia, né? Como é que a gente faz as adaptações no que já existe, ou seja, eu preciso pegar essa rastreabilidade que já existe para a Europa de 90 dias e estender ela até as fazendas de origem, para poder fazer essa checagem do desmatamento e de outros critérios ao longo desse caminho. Então, são 3 frentes diferentes de trabalho onde a gente atua hoje, mas nós temos todo o interesse, tanto em avançar com a agenda da rastreabilidade, por questões de mercado, né, por questões de acesso a financiamento, a investimentos, e também, né, a gente tem todo o interesse de manter o mercado europeu, que, apesar de todas as restrições sanitárias, né, que o Brasil sofreu ao longo do tempo, ainda é um mercado extremamente relevante para a gente. É isso, obrigado. Legal, obrigado, Fernando. E aproveitando, Amaury, que o Fernando tocou na parte do financiamento para o setor, né? E a Febraban lançando essa nova regulamentação também. A Febraban deu um passo importante como uma medida pré-competitiva junto com seus associados para tentar também contribuir com essa agenda de sustentabilidade das cadeias livres de desmatamento. Gostaria de que você pudesse compartilhar um pouco mais com a gente como
como foi construída essa regulamentação junto com os bancos associados à Febraban e quais são os desafios que vocês têm para colocar essa medida em funcionamento de fato e gerar o resultado, o impacto que a gente quer no fim da cadeia, que é a redução do desmatamento. Obrigado, Mauri, já desde já. Bom, obrigado, Mauro. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando. Quero cumprimentar meus colegas aqui de painel e também parabenizar a iniciativa, né, da Climate & Co, Amigos da Terra, da Embaixada Brasileira, de promover esse bate-papo, essa discussão, né? Acho que é muito importante, a gente tem sempre o diálogo aqui com todos os envolvidos, né? São temas complexos, né, que exigem articulação, o trabalho conjunto de todos, né? Esse não é um tema novo para o setor bancário, essa agenda de sustentabilidade. A gente já vem trabalhando há bastante tempo, né? Inclusive na perspectiva não só de oportunidades, mas de gerenciamento do risco regulatório, do risco reputacional, né? O Banco Central do Brasil tem uma série de regras que tratam desse risco, exigem medidas e políticas dos bancos, né? Há 2, 3 anos, esse arcabouço normativo do Banco Central foi fortalecido, e nós temos, desde 2014, um eixo de autorregulação da Febraban voltado para as questões ambientais, né? Então, ele trata da política de responsabilidade social, ambiental e climática dos bancos e também do gerenciamento do risco, né? Então, é uma agenda que a gente já vem trabalhando há algum tempo e, nesse último ano, a gente entendeu que era importante também se somar a esse esforço que o Fernando bem destacou aqui, né, da indústria. Então, tem uma contribuição dos bancos nessa agenda, né? Tem alguns desafios, né? Acho que a agenda de desmatamento, né, talvez seja o principal desafio do nosso país na agenda climática, né? Tem aqui um desafio do desmatamento ilegal, somente em biomas como a Amazônia, e a gente também, ao longo desses anos, teve contato com experiências maduras e bem-sucedidas da própria indústria, né? A gente se inspirou, quando discutiu esse protocolo na Febraban, na autorregulação, experiências da indústria, né, em protocolos e programas de monitoramento. Acho que depois o Fernando vai, né, comentar um pouco. Outras iniciativas que existem da sociedade civil, do Ministério Público Federal, né, o protocolo Boi na Linha, que já tratava, né, aqui também do monitoramento, de rastreabilidade. Enfim, a gente dialogou uma série de instituições, né, com a indústria, com parceiros, para, né, ter aqui um protocolo comum dos bancos, né? A ideia, assim, os bancos já, né, por regras do próprio regulador, já têm suas políticas de gerenciamento de riscos, entendeu que era interessante e importante ter uma regra específica sobre né, a cadeia de carnes que já tinham experiências maduras, né? Então, nós trabalhamos na autorregulação, né, uma regra comum, né, um protocolo mínimo para os bancos. Essa regra foi publicada em maio, né, no nosso sistema de autorregulação bancária. Ela prevê que os bancos, né, ao oferecer crédito para frigoríficos e matadouros, né, eles terão que cumprir esses requisitos mínimos, né, para combater o desmatamento ilegal, né? A ideia aqui é que os bancos passem a solicitar aos seus clientes, né, e aí a gente fez um recorte, frigoríficos e matadouros, na Amazônia Legal, né, num bioma específico, a implementação, né, desses programas de rastreabilidade e monitoramento que possa, né, dar segurança e a implementação desses sistemas até dezembro de 2025, que é uma data que a indústria tem trabalhado com esses compromissos públicos, mas que possa demonstrar, né, por meio desses sistemas, que não há a compra de gado, né, proveniente de áreas de desmatamento ilegal, que a gente criou alguns recortes, até nesse diálogo né, nós tivemos no ano passado, tanto de fornecedores diretos como fornecedores indiretos. Daí a gente criou, né, o indiretos primeiro nível e fez naturalmente alguns recortes para endereçar o desafio grande que a gente tem pela frente, né? Esses temas, enfim, né, aqui a ideia é uma atuação conjunta dos bancos com os seus clientes, né? A gente bebeu nas fontes dessas experiências, estabeleceu algumas métricas, indicadores que são importantes até para manter a credibilidade desses sistemas, né? Então, não houve aqui uma opção por um sistema A ou B de rastreabilidade, mas por requisitos, né? Que tenham informações sobre embargos do IBAMA por desmatamento, né, ilegal,
tenha um monitoramento da sobreposição com áreas protegidas, daí são unidades de conservação, terras indígenas, identificação de polígonos de desmatamento, autorizações de supressão de vegetação, cadastro ambiental rural das propriedades de origem dos animais, né? O Fernando destacou aqui que é um desafio, né? Acompanhar toda essa cadeia de produção, de fornecimento. Então, ter esses registros, né, de todas essas fazendas. E a ideia aqui, então, é essa atuação conjunta, né, com requisitos mínimos desses programas de monitoramento e rastreabilidade. A ideia é que essas informações, né, também tenham um disclosure, né, que elas sejam tornadas públicas, né, e aí a gente acompanhar em conjunto com os clientes, enfim, até o avanço desse processo de monitoramento e rastreabilidade, né? Então, é um pouco essa ideia, ela tem alguns prazos, tá? Até o final desse ano tem um prazo para os bancos terem suas políticas, os frigoríficos, né, tem a meta que eles já estão trabalhando de forma pública, que é dezembro de 2025, e aqui tem, naturalmente, nas políticas, né, os três olhares, né, o olhar de incentivo, né, de dialogar com os clientes e de auxiliá-los a ter esses mecanismos de monitoramento e rastreabilidade, naturalmente planos de ação e de adequação ao longo desse processo, né, desse processo de diálogo, e também política, né, de consequências, né, caso também não estejam alinhados, né, a essas diretrizes, que no fim do dia é uma agenda que une todos nós. Então, um pouco essa ideia, Mauro. Olha, obrigado, Amaury. Acho que você colocou pontos super importantes aqui para até esclarecer sobre como é a complexidade de um monitoramento de uma cadeia como a pecuária, né? Então, você levantou o ponto do fornecedor indireto, ou seja, a cadeia pecuária ela é subdividida em especialidades de cria, recria, engorda, e normalmente o frigorífico só tem acesso à informação do primeiro elo dessa cadeia, que é aquele fornecedor do animal para o frigorífico e não dos outros. As questões relacionadas à sobreposição com unidades de conservação, terras indígenas, o acesso aos documentos oficiais, acho que todo esse monte de informações precisa ser colhida e tratada, para daí se chegar num parecer, né? E acho que é essa a deixa aqui para o Vasco, né? Para perguntar para o Vasco, como uma empresa de tecnologia, existe tecnologia suficiente para fazer isso hoje? Está tudo pronto? Ou precisa desenvolver, precisa ainda criar algo novo, Vasco? Bom dia, Mauro. Obrigado pela pergunta. Bom, primeiramente, bom dia para todos no Brasil, boa tarde a todos na Europa. Agradecer o convite da Climate Company. É super importante poder contribuir nessas discussões dentro desse escopo da colaboração entre a União Europeia e o Brasil, na cadeia pecuária e nas outras cadeias também. E eu aproveito para cumprimentar os demais colegas panelistas. Eu acho que é muito dessa complexidade realmente que a gente precisa tratar quando fala da pecuária brasileira. A gente sabe que ela é bastante complexa, ela tem muita diversidade. Hoje a gente tem sim tecnologias disponíveis suficientes para realizar a rastreabilidade dos rebanhos, para atender diferentes protocolos de informação, como o Fernando colocou, não só na Amazônia, mas também em todo o Brasil. Protocolos esses que são protocolos privados, empresas que hoje têm seus protocolos de responsabilidade socioambiental, mas também as regulamentações internacionais, como é o caso da UDR, e outras que certamente se seguirão a esse exemplo da União Europeia. Mas os principais desafios, na verdade, eles estão em como estabelecer processos de rastreabilidade, e aí trazendo um pouquinho da fala do Fernando, que a gente consiga realmente tornar escaláveis, que eles sejam inclusivos, como você também ressaltou no início, Mauro, sobre não alijar do processo os pequenos produtores, conseguir capacitá-los dentro desse processo para que eles também participem da cadeia produtiva, e que a gente consiga gerar valor efetivamente para os produtores, sendo que eles possam gerar benefícios com a rastreabilidade, tanto operacionalmente quanto também financeiramente. Acho que é todo esse ambiente de complexidade que a gente tem que buscar tratar. E normalmente os debates eles acabam se restringindo um pouquinho aí à parte mais operacional relacionada ao frigorífico, que está mais ali na ponta da cadeia, e as ferramentas como a guia de transporte animal, que o Fernando já mencionou, com as dificuldades de acesso a essa informação hoje.
e também o cadastro ambiental rural, e como que a gente utiliza esses elementos para o cruzamento com o geomonitoramento para aí sim ter informações sobre a sustentabilidade dos locais pelos quais o animal passou. Mas eu também queria falar um pouquinho sobre, quando a gente fala em tecnologia, trazer um pouquinho da divisão entre essas tecnologias, talvez em 3 grupos aí. A gente tem um desafio que o Fernando colocou da identificação animal. Então, quais são as tecnologias que a gente tem para identificação animal? As que a gente tem para efetivamente realizar a rastreabilidade, seja interna na propriedade, que é onde o próprio produtor ele ganha capacidade de gestão, mas também na rastreabilidade externa, ou seja, quando ele vende esse animal, seja para outra fazenda ou seja para o frigorífico, e essa informação segue na cadeia para o varejista, para trading, para o mercado internacional, e as tecnologias efetivamente de geomonitoramento, onde a gente vai buscar essa informação do desmatamento recente, desmatamento na Amazônia, no Cerrado, em qualquer bioma no Brasil. Então, brevemente aqui sobre a identificação animal, a gente acompanhou nesses últimos 15 anos de existência da Safe3 uma evolução muito grande nisso. A gente sempre teve os métodos tradicionais aí relacionados à marcação a fogo dos animais, a identificação mais física no animal e os próprios brincos tradicionais de uso de manejo. E a gente viu as tecnologias que desde o início eram emergentes, hoje estão bastante consolidadas, como a utilização da identificação por identificador de radiofrequência, o RFID, já bastante consolidada como tecnologia e tendo aí gradativamente a adoção no campo, principalmente nos processos onde você já tem uma pecuária mais profissionalizada, e aí em diferentes formatos, frequências, podem ser brincos eletrônicos, bottoms, bolos intrarumenal. A gente tem aí emergindo as tecnologias de visão computacional, que também são bastante promissoras em facilitar esse manejo no campo, e até mesmo a gente vê hoje soluções mais focadas aí no DNA, nas análises laboratoriais, que também tiveram um avanço importante, principalmente em reduzir o seu custo ao longo desse período. Na rastreabilidade interna, a gente vê que o produtor hoje ele já conta com a possibilidade de diversas ferramentas de acompanhamento, diversos sistemas disponíveis no mercado a preços bastante acessíveis também. Isso possibilita um bom trabalho de rastreabilidade tanto em lotes quanto individual, dentro ali do manejo da propriedade. E o maior desafio, muitas vezes, não é ter a ferramenta, as ferramentas estão disponíveis, mas é a dificuldade em operar essas ferramentas no dia a dia do ambiente rural, evitando aí os erros na coleta, no registro das informações, porque qualquer erro aí pode prejudicar tanto o acompanhamento do rebanho dentro da propriedade, quanto no momento que eu for movimentar esse rebanho para outra propriedade. E também é importante lembrar que o produtor, quando ele adota essas tecnologias, ele tem ali um momento de curva de aprendizado, um momento de investimento necessário, tanto nas ferramentas, mas principalmente na qualificação da mão de obra no campo. Então ele percebe num primeiro momento uma elevação dos seus custos, mas que uma vez bem manejados, ele começa também, dentro do ciclo da pecuária, entender o quanto aquelas informações são preciosas para que ele compre melhores bezerros, para que ele faça uma melhor gestão do seu rebanho, quem são as suas melhores matrizes, e com isso ele melhore a rentabilidade dele da porteira para dentro. Quando a gente vai falar na rastreabilidade externa, aí a gente entra nesse escopo que o Fernando colocou muito bem. Então a gente tem hoje aí como as principais ferramentas empregadas a guia de transporte animal, que foi ressaltado, ela tem uma finalidade sanitária, ela sempre foi empregada foi assim que ela foi criada e esse foi o objetivo pelo qual ela sempre foi mantida, e ela relaciona aí a origem dos animais com a propriedade que vai receber esse animal ou o frigorífico que vai receber esse animal. Então ela é um primeiro passo super importante para o monitoramento da conformidade na cadeia de produção, uma vez que eu consiga estabelecer os elos entre as propriedades na cadeia produtiva, ou seja, eu preciso ter essa abertura de dados que o Fernando estava colocando, para que a gente possa não só enxergar a última propriedade, mas também, seja mediante a autorização do produtor, seja através de uma mudança no arcabouço legal de rastreabilidade no Brasil, que a gente consiga também saber as outras propriedades que abasteceram a propriedade com aqueles animais, e aí sim, através do geomonitoramento, poder inferir sobre a sustentabilidade em todas as propriedades pelas quais o animal passou. A gente tem também, além da GTA, o Cadastro Ambiental Rural, que é o que identifica para a gente os limites de cada propriedade, é um sistema autodeclaratório, portanto, ele teve uma participação do produtor no começo, e ele tem um papel super importante do governo brasileiro, da validação desse Cadastro Ambiental Rural, senão a gente pode acabar monitorando uma área que não reflete exatamente a realidade daquela propriedade. Então é super importante esse processo de validação, que é um processo já desde o início da implementação do Código Florestal muito debatido, em que se avançou muito, mas que a gente precisa agora ganhar velocidade.
E a gente tem aí as ferramentas como o SysBov e outros protocolos de adesão voluntárias, né, oficiais ou privados, onde a movimentação dos animais também é registrada individualmente ou em grupo, e que podem fazer uso de outras ferramentas no campo, como o IoT, como a tecnologia de blockchain, para construir esse histórico de movimentação dos animais. A gente está vendo também cada vez mais a utilização da inteligência artificial e, claro, Big Data está no coração disso, para que a gente possa manejar todo esse volume de dados e manter essa cadeia de rastreabilidade desde lá da cria até chegar no consumidor final, dando oportunidade de escolha para esse consumidor sobre o histórico daquele animal, os padrões de qualidade aos quais ele foi submetido, e que também, diante dessa realidade, possa haver programas de remuneração diferenciada junto ao próprio frigorífico, junto à cadeia produtiva, para esse produto 100% seguro e com maior conhecimento da qualidade e da sustentabilidade do produto. Muito bom. Obrigado, Vasco. E pegando a deixa de toda a tecnologia que você colocou, que está disponível, e a necessidade de informação, né? Eu queria voltar agora com o Fernando para saber, né? E aí, Fernando, quais são os principais desafios que a indústria da carne tem enfrentado para mostrar que o produto é um produto sustentável, é um produto livre de desmatamento, é um produto que cumpre as regras? E quais são os planos, né, de avanço para atender isso, atender essas necessidades cada vez mais? Oi, Mauro. Bom, acho que o primeiro passo que a gente está dando, assim, a gente precisa de uma base comum, né, do que exatamente está sendo monitorado, o que está nesse conceito de uma produção sustentável, né? A gente tem, né, uma régua que foi dada pelo a, a nossa negociação aqui com o Ministério Público Federal, né, é um protocolo que a gente chama de boi na linha, mas que traz essas regras do que a gente está olhando na hora que compra um animal. Então, se tem desmatamento legal, se essa propriedade tem conflito com áreas protegidas, como terras indígenas, unidades de conservação, a gente consulta essas listas públicas de trabalho análogo à escravidão, de áreas embargadas por questões ambientais pelo IBAMA. Então, dentro desse protocolo, já está muito bem definido o que a nossa indústria precisa olhar. É lógico que você pode ter demandas adicionais, como, por exemplo, o que a União Europeia pede na UDR, vai um pouco além do que está disposto ali. Mas o importante é que você tenha uma base, né? E aí o primeiro passo que a gente quer dar, pelo menos dentro da BIEC, é fazer com que todos os frigoríficos estejam com o mesmo procedimento. A gente quer que isso seja o padrão da indústria exportadora. Então, a gente fez uma parceria com a Imaflora, que ajudou a desenvolver o Boi na Linha, para treinar e capacitar os frigoríficos todos, né? Não adianta nada um frigorífico deixar de comprar um boi e esse boi ser vendido para outra empresa que está ali na esquina e que não faz esse trabalho, né? Então, nosso primeiro passo é garantir que exista esse padrão, pelo menos dentro da indústria exportadora, né? E que até a gente ajude a pressionar também outras empresas a entrarem nesse processo de monitoramento. Isso nivela a regra do jogo. Agora, o outro desafio importante é quando a gente avança, né, com transparência, com rastreabilidade, você tem uma minoria de produtores que esse é o ilegal mesmo, que precisa ser excluído, mas você tem uma grande maioria de produtores que ele tem alguma inconformidade em relação a esses critérios, mas ele tem a possibilidade de se regularizar. Não adianta nada a gente criar um sistema excludente, ou seja, ele tem desmatamento ilegal, eu excluo ele da cadeia, ele não tem algum documento, eu excluo ele da cadeia. Você vai jogando um monte de gente para fora, essas pessoas continuam lá naquela paisagem e, né, ela não, você começa a criar um sistema paralelo quase, né, um mercado negro desse tipo de animal. Então, a pergunta é, como é que a gente faz para incluir todo mundo? Né? Como é que a gente traz para dentro essa massa de produtores que ela tem a possibilidade de se regularizar, de reparar o dano ambiental que foi feito, né? E aí as indústrias têm também iniciativas para apoiar essa inclusão,
né, desses produtores. Então, o nosso interesse, e aí a gente tem essa visão, né, de futuro para a nossa indústria, principalmente na Amazônia, onde você tem uma capacidade industrial instalada de ter ali uma produção que seja eficiente, onde esteja todo mundo regularizado e você tem essa rastreabilidade completa. E assim, tem um espaço muito grande para o Brasil crescer em produtividade nas áreas que já existem ocupadas pela pecuária, né? A gente tem hoje esse paradoxo onde, se você olhar o Brasil como um todo, a pecuária está diminuindo a área que ela ocupa porque ela está ficando mais eficiente, né? Áreas antigas de pasto estão virando agricultura, a gente continua produzindo mais, usando menos área. Só que, ao mesmo tempo, você tem essa situação nas fronteiras agrícolas, onde o desmatamento acontece e a primeira coisa que aparece é boi, né? A gente não precisa desse boi, a gente não precisa abrir novas áreas para continuar produzindo e exportando, né? Dá para fazer muito mais com o que já tem. Então, o desafio é a gente promover essa intensificação sustentável, essa regularização desses produtores, trazer eles de volta para a cadeia e conseguir ter aprimorado esses sistemas de rastreabilidade para ter essa informação completa, né, de ponta a ponta, por onde os animais passaram e se eles estavam dentro desses critérios que a gente espera. Legal, e não coincidentemente, o que você, Vasco e o Amaury colocaram até agora, e a carta dos 17 países enviaram para a União Europeia, é o caso da exclusão, né? Nós temos que ter um regulamento que atinja o objetivo do desmatamento zero e sem promover mais exclusão. Isso é um desafio, não vai ser simples, e todo mundo acho que está aprendendo a lidar com essas novas demandas, né? E agora é o momento que eu faço a pergunta para o Stefan. Stefan, já mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. E o que é que as empresas na Europa estão sentindo de dificuldade? Todos esses sistemas de rastreabilidade que a gente tem aqui no Brasil, que você escutou os colegas falando, eles são suficientes para as empresas, ou as empresas continuam, na Europa, continuam tendo dúvidas sobre como, não só como atender a EUDR, mas também como atender o seu mercado consumidor, né? A demanda do seu consumidor por um atributo daquele produto que é um produto sem desmatamento. Sim, obrigado, Mauro. Antes de mais, também quero agradecer o convite. Acho super importante e interessante estar aqui. Já aprendi imenso sobre a situação no Brasil e também sobre as iniciativas positivas e a qualidade das intervenções e também das iniciativas que existem até agora. Impressionou-me, obrigado. Vou responder a sua pergunta, Mauro, é claro. Estive agora a pensar, durante as intervenções e as elaborações, há uma frase muito famosa alemã que foi usada no nosso tempo imperialista, no século XIX, que se chamava Am deutschen Wesen soll die ganze Welt genesen, já vou traduzir, chama-se seguindo o estilo alemão, hoje em dia se calhar diria-se o estilo europeu, o mundo inteiro recuperar. Seguindo o estilo alemão, como nós fazemos, o mundo inteiro recuperar. E ouvindo hoje essas intervenções, estou cada vez mais convencido, não é bem assim. Também vou explicar porquê. Talvez, para começar, eu sou advogado, já ouviram isso, não sou o único hoje, então já é suficiente de juristas. Talvez interessante para vocês, o escritório onde trabalho de Cenc é um dos maiores escritórios para o setor alimentar. Toda a indústria agroalimentar alemã, quase toda é cliente em relação a assuntos que têm a ver com qualidade de produto, com questões de direito alimentar, mas também questões comerciais ou, como agora falamos, de sustentabilidade, que é um assunto mais ou menos novo, mas que eu, hoje em dia, já posso dizer que é a área que eu me ocupo
Já não falamos tanto da qualidade do produto. Hoje em dia, do ponto de vista do consumidor ou do cliente, do retalho, ou acho que no Brasil chama-se varejo, os clientes, então, ok, muito bem. Mas fala-se da qualidade do processo, produção. E por que falamos hoje disso? Porque podemos. Porque o Fernando explicou, o Vasco, hoje em dia estamos perto a um sistema de rastreabilidade mesmo muito preciso. Vamos chegar lá. Daqui a 10 anos, o consumidor vai saber de que pasto vem o seu bife. Isso é um desenvolvimento que está acontecendo, que nós estamos acompanhando e que as empresas alemãs, a indústria do setor alimentar, vê como algo, acho que em princípio positivo. Se falarmos de ESG, de sustentabilidade, desmatamento, direitos humanos, são iniciativas políticas na União Europeia, ou também do legislador alemão, mas muitas empresas alemãs acham isso por bem. Elas seguem, elas querem ser compliant, elas querem fazer. O problema isso se calhar também nós temos essa vantagem que vemos muitas empresas, vemos que muitos dos problemas se repetem em várias empresas, vários degraus da cadeia alimentar, seja onde for, que é como vamos conseguir fazer tudo isso? Como vamos conseguir? Eu vou dar um exemplo. Vocês já disseram, os problemas são exatamente iguais. 77 países escrevem à União Europeia e dizem, por favor, cabe mais calma, já não conseguimos. Então, imagine a indústria alimentar alemã. Vocês pensam na Alemanha, de certeza, com alguma ideia de como as coisas aqui funcionam, como é óbvio, grandes máquinas, indústria alimentar muito elaborada. 80% da nossa indústria baseia-se em pequenas e médias empresas, entre 100 e 250, 500 empregados e empregadas. Isso é que é a realidade. Estas hoje têm que implementar legislação de direitos humanos, supply chain due diligence, leis de desmatamento, a proibição de introduzir produtos de trabalho forçado, o inteiro Green Deal, biodiversidade, renaturalização e sem fim. Assim vem um diretor de uma empresa, vem ter connosco e diz, como é suposto eu fazer isso? Realmente é um problema. Então, o que acontece? A pressão vem muitas vezes do legislador, mas ainda vem mais do cliente, do varejo e, no fim, também do consumidor. Sendo que o que o consumidor quer, o consumidor pede, é certos pressure groups, certos NGOs fazem daquilo que o consumidor quer, às vezes não é 100% igual. O que o cliente, o varejo, tem medo é que ele acaba nos média como, digamos, uma empresa que viola direitos humanos ou que é responsável pelo desmatamento. Então, o que o nosso setor, o retalho, o varejo faz é que pressiona a indústria. Isso é um fenômeno em toda a Europa, pressiona a indústria e diz, vocês têm que assegurar que a vossa cadeia é completamente limpa. E nós estamos bem. Isso é que é a postura. Com nuances, claro, mas isso é um bocado a postura. É sempre pensam, não sei como é no Brasil, talvez mais ou menos igual, 85% do acesso ao mercado do produto alimentar vem através das 4 grandes empresas de varejo na Alemanha. Então, isso quer dizer que eu, que estar presente no mercado, eu tenho que obedecer às perguntas, aos requisitos do meu cliente. Então, o que agora acho que temos que desenvolver? Nós vemos muito nosso próprio umbigo, olhamos para a Europa, pensamos como eu sou compliant, e nem pensamos, muitas empresas nem pensam, eu vou estar feliz de contribuir o que hoje eu vi com certos clientes, que num país de origem, como o Brasil, que não é um país qualquer de desenvolvimento, mas que é um país bastante desenvolvido, há todos os sistemas já postas à prova, certeza com algumas falhas, acredito. Vocês não vão aqui dizer, o Vasco não vai dizer, olha,
as coisas não funcionam como devem ser. Isso, é claro, são processos, mas os processos lá também já estão iniciados. Vemos o exemplo da traceabilidade. Lá, hoje em dia, a Comissão Europeia emitiu um FAQ falando sobre como vamos fazer a tal traceabilidade, as imagens de satélite, como vamos assegurar que não há superfícies afetadas. Pronto, falando se calhar com um parceiro no local, que também conhece as circunstâncias lá, pode facilitar a tal coisa. Não queremos, o Fernando disse isso agora, e bem, não adianta nada de manter um sistema excludente. Temos que falar com as pessoas, mesmo sabendo que é tudo um processo, ainda não estamos perfeito, e em termos de apelo em relação a vocês, as empresas portuguesas, ou a indústria, ou a economia portuguesas, eu posso dizer, acho que vale mesmo muito a pena fazer essas ofertas, tentando encontrar fóruns também, e financiamento, que acho que também é a grande questão, tudo se faz só com um bom financiamento, fazer ofertas à indústria alemã de conseguir ser compliant com a normativa europeia, não só também das exigências do cliente. Eu acho que a necessidade é tal e a falta de pessoas qualificadas aqui na Europa também é tal. Não existem as Sustainability Officers ou Management. Não existem, não temos esse tipo de pessoal, que vocês, com uma boa oferta, na minha opinião pessoal, vão conseguir alcançar muitas relações positivas com os vossos clientes, com os parceiros alemães ou europeus. Muito obrigado, Stefan. Acho que esse ponto final que você colocou foi ótimo, né? De colocar que o Brasil está numa posição de vantagem, né? E pode usar o regulamento da União Europeia com alguma adaptação aqui e ficar em vantagem perante a outros mercados fornecedores, né? Eu acho que essa é uma abordagem super importante para a gente levar em consideração aqui. E essas adaptações são necessárias. Aí que eu gostaria de voltar para uma pergunta para o Amaury, né? Como que os bancos vão estar ou estão já fazendo um apoio a essa mudança de prática dos frigoríficos e de outros clientes dos bancos também? Bom, obrigado, Mauro. Vou, né, responder sua pergunta e até tentar endereçar aqui alguns questionamentos que surgiram aqui no chat, que eu consegui acompanhar, né? Isso, até Bom, depois acho que é, depois a gente poderia até abrir para as pessoas nem falarem já claramente. Acho que depois da sua resposta a gente pode abrir para as pessoas já não precisar escrever no chat, pode interagir com a gente aqui, né? Eu vou legal. chamando Bom, as pessoas também. Legal, mas bom, fica à vontade, por favor. Bom, primeiro, a regra de autorregulação, né, a gente teve que fazer um recorte, né, e endereçar, né, acho que é um processo evolutivo, teve que fazer um recorte, né, e a frigoríficos e matadouros, bioamazônia, né, enfim, e naturalmente, como toda autorregulação, cabe ao aperfeiçoamento, ela vai evoluindo ao longo do tempo, né? Nossa própria regra de 2014, a gente está revendo agora, né, foi revista já em 2020, acho que é um processo evolutivo, né, a gente vai vendo aquilo, né, os entraves e vai aperfeiçoando os nossos compromissos. Tá? Foi levantado aqui um pouco quais são os incentivos dos bancos. Né? Acho que esse é o papel mesmo do setor bancário. Né? A gente tem naturalmente gerenciamento de risco social, ambiental e climático, mas também o dever de promover essa agenda, né? De direcionar recursos para, né? Ou para uma transição climática ou para ações que tenham um impacto positivo. Né? Quando a gente montou esse protocolo, né? A gente não quis entrar no que cada banco tem que fazer, né? Mas é importante que as políticas tenham uma previsão de incentivos, de ter planos de adequação, né? E aí né, o Fernando levantou muito bem, né? Tem modelos muito sofisticados no Brasil, né? E grandes frigoríficos têm esses sistemas. Agora, naturalmente, a gente tem um desafio aqui com aqueles que são menores e também na regularização. Então, já foi pensado, né, que os bancos tenham que ter políticas voltadas a incentivos. Esses incentivos a gente está agora acompanhando com os bancos na implementação dessas regras. Então, vão desde de capacitação, de financiamentos, de mecanismos, de qualificação de mão de obra, como já foi dito aqui, enfim, né, promover com recursos, auxiliar esses clientes, né, a avançar nesses processos.
tem aqui, naturalmente, os planos de ação ou de adequação, né, e contribuir para, né, para a regularização, quando for o caso, e, naturalmente, aquele, né, que não quer atuar aqui, né, na linha desses compromissos, vão ter as restrições de crédito, né, que enfim, são os três caminhos, os três eixos dessas políticas. Tá? Restrição de crédito já acontece, por exemplo, né, em outros normativos, né, que a gente tem até em regras do Banco Central, por exemplo, o crédito produtor rural. Hoje já tem vedações do Banco Central, né, que já inclusive vedam a concessão de crédito para produtores, né, se não atendem a determinados requisitos, né, ou são condenados, né, em razão de determinadas iniciativas. E a gente tem regras nossas da autorregulação que a gente vai, inclusive, um pouco além dessas regras do Banco Central. Né? Então já tem essas restrições. E aqui a ideia foi tratar especificamente na cadeia de carne bovina, espaço grande para a gente apoiar essa iniciativa. Né? Então, aqui a gente entende que há um avanço, à medida que os bancos, né, se somam a esse esforço que já existe da indústria, já existe da sociedade civil, né, desses protocolos existentes, e ter aqui uma regra comum, né, pactuada entre os bancos. A gente tem uma diversidade grande entre bancos aqui na Febraban, então a ideia foi ter esse protocolo comum, né, o engajamento dos bancos por uma autorregulação também acompanhada internamente, monitorada, supervisionada, e que também pressupõe aqui a parceria com os vários órgãos. Né? A gente tem discutido com a BIEC, né, ações conjuntas que a gente pode desenvolver, tem discutido também com a UNEP-FI, né, como a gente pode também ter políticas de referência para a gestão do desmatamento em todas, né, as cadeias, algo mais geral. Também dialogado com, né, com órgãos de governo, como já foi dito aqui, é importante também que esses bancos de dados sejam, né, fortalecidos, consolidados, né, a importância da informação para que todos possam, né, ter acesso a essa informação e ter a credibilidade desse sistema. Ótimo, muito obrigado, Maria. Acho que esse é um ponto. O ponto do apoio e o ponto da reinclusão, eles são extremamente importantes, né? Trabalhando esses últimos anos que eu tenho feito junto a Amigos da Terra com os frigoríficos, o que eu tenho visto os frigoríficos mais se queixando é que as regras estão aumentando o número de inscritos nas listas de bloqueio e não ao contrário. As regras não estão tirando os produtores dessas listas de bloqueio, eles estão bloqueando cada vez mais, e por uma série de efeitos, né? Não é um defeito da regra, mas é um problema do ambiente, onde o Código Florestal, não sendo aplicado em sua totalidade, ele impede que mecanismos como os programas de regularização ambiental dos estados sejam colocados em prática e que permita que os produtores que fizeram desmatamentos ilegais, que fizeram tiveram algum outro tipo de problema, consigam voltar para a cadeia de fornecimento. Acho que esse é um ponto extremamente importante. A gente vê muitos planos de governo falando de recuperação florestal, mas antes até dos planos de recuperação florestal, nós precisamos dos planos de recuperação das propriedades rurais como um todo. E o Código Florestal, para mim, é um ponto-chave que a gente precisa ter implementado. E aí eu gostaria, não sei, até. Bom, uma outra coisa, eu queria fazer uma nova pergunta para o Stefan, antes de abrir para todo mundo, né, aqui, sobre a promoção da confiança entre comprador e o supplier, o fornecedor. O que você acha que vai ser um desafio entre o mercado, nesse caso o Brasil, mas não só o Brasil, né? Como falamos dos outros 17 outros países que estão com receio dessa implementação dessa nova regulamentação. Como promover a confiança entre esses elos, né, de uma cadeia produtiva? Essa é uma boa pergunta para alguém que trabalha basicamente com a confiança do seu cliente, como se cria confiança. Vou tentar dar uma resposta jurídica, claro. Antes, talvez,
vou recomendar um livro, vocês devem conhecer, chama-se The Culture Map. Agora não me lembro da autora, mas depois, se calhar alguém pode pesquisar, entretanto, The Culture Map, de uma professora Paris, americana, que fala exatamente dos 8 fatores, como se cria confiança entre várias culturas, porque há culturas de negócio, há sistemas diferentes de colaborar, de cooperar, de falar e comunicar, que fazem ou não fazem que criamos confiança. Eu que negocio muito, acho que 90% do meu tempo eu estou em negociações de contratos, tanto nacional como internacional, e eu sei que a confiança, muitas vezes, é decisiva. The Culture Map de Erin Meyer. Obrigada, Carolina. E está no chat agora. E sei que, no fundo, não é tanto só de perceber o interesse, mas também confiar nas condições. Na Alemanha, na pontualidade das pessoas, e no Brasil, talvez no interesse pessoal da outra pessoa com a qual se trata. Coisas assim. Pronto, essa é a resposta não jurídica, por isso não estou aqui. Se calhar tenho que convidar a Erin Meyer a próxima vez. Mas o que se pode fazer em termos institucionais, legais? A EUDR até tem uma norma que visa para este tipo de cooperação, artigo 30, que é muito arabesco floral, não muito concreto, mas que se pode usar, que se pode tirar proveito para dizer: nós criamos iniciativas claramente com apoio institucional, fazemos roundtables, temos áreas, falo de palm oil, onde já há isso no nível internacional. Pode-se criar a mesma coisa e talvez deva haver iniciativas dessas, Fernando, por exemplo, entre o setor alimentar europeu e a cadeia pecuária brasileira. Porque não? Um roundtable moderado por alguma instituição e com participantes das duas áreas. Acho que isso pode resultou em outras áreas. Depois há toda essa oferta das embaixadas, das associações de indústria internacionais, de AHK, por exemplo, aqui, ou temos aqui também presentes. Acho que elas podem fazer ainda mais, acho que não fazem pouco, mas podem fazer ainda mais. Acho que isso vai resultar a partir do momento em que o comércio, a economia percebe que ter produtos sustentáveis cria valorização do produto e faz que, no fundo, a pessoa consegue ter preços mais altos. Esse é um grande desafio. Se fala da Europa, é uma coisa, se fala da Alemanha, não sei se vocês sabem, mas o consumidor alemão é muito sensível aos preços, não quer pagar, não quer gastar dinheiro para alimento. Aliás, acho que somos o país que gasta menos dinheiro para alimentos, mesmo muito pouco, vergonhosamente pouco. Os preços nos supermercados são baixíssimos para muitos produtos, então pagar a sustentabilidade também requer ainda um processo de formação no consumidor. Aqui, o consumidor tem que perceber que para um produtor no Brasil aderir às normativas, ao Código Florestal que vocês mencionam, também implica pagar o preço do produto com qualidade. Sim, Fernando, acho que se calhar é uma boa altura de ficar mais concreto. Fernando, por favor, pode pular. Desculpe, E depois as pessoas que quiserem conversar, colocar também, podem levantar a mão e nós vamos passando a palavra para fazer esse debate entre todos aqui, né, que estão presentes. Vai lá, Fernando. Vasco, e depois, por favor. Obrigado, Mauro e Stefan. Eu quis dar palpite aqui porque eu acho que é importante, né, o que o Stefan falou a respeito de preços, do impacto que isso pode ter. Assim, o desmatamento no Brasil ele tem razões bastante complexas, né? Ainda que você consiga ter uma produção segregada para a Europa de fazendas que não vão ter desmatamento, é muito possível que o desmatamento continue acontecendo.
Ou seja, você tem uma legislação que foi desenhada para, de certa forma, livrar os importadores europeus desse risco de estar trazendo desmatamento para dentro da Europa. Então, nós da indústria, né, a gente está conversando com importadores europeus para construir uma proposta de como a gente vai atender a due diligence que deixe eles seguros. Então, a gente quer que eles tenham confiança no processo que a gente vai oferecer com rastreabilidade, monitoramento. Então, isso a gente está fazendo. Mas não é isso que vai resolver a questão do desmatamento no Brasil. No Brasil, a gente precisa de políticas públicas e está aí o Código Florestal, né, o PPCDAM, que é o Plano de Controle do Desmatamento da Amazônia. Isso tudo precisa acontecer e é o que, de fato, vai ter um efeito no desmatamento. Eu não acredito que a legislação europeia tenha um efeito direto no desmatamento. Ela pode ter um efeito positivo de você ter cadeias mais organizadas ou uma rastreabilidade sendo implementada, mas eu não acredito que ela tenha um impacto direto no desmatamento, porque o desmatamento tem razões que estão fora do alcance das cadeias produtivas. E aí você tem o grande risco do consumidor europeu, porque, né, essa segregação que vai ser criada, ela vai ter um custo, esse custo vai ser repassado, então o consumidor europeu ele vai estar pagando mais caro por esse alimento importado, ao mesmo tempo que ele vai continuar vendo notícias de desmatamento na televisão. Então, o legislador europeu ele vai ter que explicar isso, por que isso está acontecendo, né? Vocês estão pagando mais caro porque toda essa segregação que vai ter que ser feita, seja no boi, seja na soja, seja em outros produtos, ela tem um custo, né? E é o que eu falei, o desmatamento tem causas outras, né, que estão fora do alcance ali. Então, eu acho bom que todo mundo tenha isso em mente também, porque esse é um impacto que a legislação provavelmente vai ter. Ótimo, ótimo. E Vasco, você está com a mão levantada e... Mauro, eu queria só dar aqui aquele momento testemunho, né, sobre esse assunto da relação de confiança sendo criada na cadeia produtiva. Aqui na Safe Trace, a gente desde 2016, a gente começou a trabalhar muito diretamente com o topo da cadeia dos varejistas aqui no Brasil, e depois de uma série de denúncias aí do terceiro setor, se viu numa posição de precisar entender mais profundamente a cadeia produtiva, fazer uma intervenção um pouco mais direta junto aos frigoríficos, que é muito desse movimento que a União Europeia está fazendo agora de aproximar, entender e implementar efetivamente mecanismos de ferramentas de controle. E num primeiro momento, e o Fernando acho, participou bastante naquele momento também, né, Fernando, dentro da BIEC, das cobranças todas que vieram, a gente tinha cobranças muito difusas, cada um com um protocolo diferente, cada um buscando um tipo de informação diferente, e teve que ser construído todo um diálogo entre as indústrias, entre os varejistas, a própria criação naquele momento do GTPS, algum tempo antes, em reação aí aos TACs do Ministério Público Federal, que é o Grupo de Trabalho de Pecuária Sustentável aqui do Brasil. Então, houve o primeiro momento de definir as regras do jogo, um segundo momento em que, querendo ou não, os grandes frigoríficos, e que coincidentemente, obviamente, estão na BIEC também, são grandes exportadores, eles passaram a ser, primeiro, muito mais fiscalizados. E lá em 2016, quando a gente começou a trabalhar com os frigoríficos, teve um primeiro momento da gente pedir exatamente esse nível de informação que está sendo demandado agora. A gente quer saber, como varejista, quais são todas as fazendas que estão fornecendo para a gente, porque a gente precisa estabelecer mecanismos próprios de controle, de dupla verificação, para garantir que a nossa cadeia está livre de desmatamento. E no começo isso foi um choque com os próprios frigoríficos, porque as ferramentas não estavam totalmente maduras, porque os processos não estavam maduros. Rastreabilidade é muito mais processo do que ferramenta, não adianta ter ferramenta se não tiver processo. E dentro desse caminho de diálogo, a gente pode ver de 2016 agora 2023 que a gente está, que isso mudou da água para o vinho e acabou beneficiando os próprios frigoríficos formais, porque os grandes varejistas aqui no Brasil eles não se abastecem só dos grandes frigoríficos, mas também de médios e pequenos frigoríficos. E esse trabalho ele passou a esticar essa régua do monitoramento para não só aqueles frigoríficos que estão sempre no holofote aí com
as ONGs estão sempre no holofote quando o assunto é trazer impacto sobre a informação do desmatamento, e levou isso para a realidade do médio e pequeno produtor. Porque ele atingiu o médio e pequeno frigorífico, que também passou a monitorar os seus produtores, e isso gera aí sim uma reação positiva em que toda a cadeia vai ser impactada. Então, esses movimentos transversais, seja por causa da UDR, seja por causa dos varejistas brasileiros, e alguns dos principais varejistas brasileiros são empresas francesas, por exemplo, a gente tem aqui Carrefour e Casino, a gente atende o Walmart Internacional aqui no Brasil também. Elas têm o seu papel de mobilização da cadeia, de trabalho junto com o frigorífico, trabalho em colaboração com a cadeia produtiva, para que a gente gradativamente leve essa informação também para o produtor, num processo que não gere exclusão, pelo contrário, que vai gerando, trazendo holofote para os problemas, mas buscando também indicar os caminhos da readequação, para que a gente tenha uma mudança efetiva da paisagem e não apenas uma exclusão de produtores pontuais que estejam ligados a desmatamento, e que essa lista só cresça, como o Mauro está falando. Perfeito. E eu queria aproveitar que a Luiz, nossa colega, passou aqui um períodozinho aqui no Brasil e perguntar quais são as impressões, Luiz, que você encontrou das empresas e da interface que você teve com as empresas e também organizações outras, como associações aqui no Brasil. O que você pode repartir com a gente sobre o ambiente de negócios que você encontrou aqui no Brasil? Well, hello everyone. First of all, thanks for having me as well to this event. And I must say that the panel has been very, very interesting. And it's going to be aligned with my general message of what happened last week, the conversation that I took part of. There's so much happening in Brazil, and it's so good to see, so interesting. And I think it's mainly interesting also for the EU just to be informed about all the initiatives that are currently going on. Everything that's happening in terms of traceability, in terms of regulation. The EU needs to be informed of this and take that into account within the guidelines that it gives and within everything that it builds. So it's always very interesting to be part of those conversations. And I think there's just this bridge to be built between the EU and Brazil in general, just this learning constantly of one another. The EU will not be able to achieve any of its regulation without partners countries like Brazil, and without the industry, and without included everybody in the supply chain. I think the aspect of the exclusion from market has been a big one today. And these are all things that we need to hear from Brazil and the EU. We need to hear, the kind of support that are needed, and what is already working, what is already out there, what can we work with at this moment. So these are very general messages, but that's, I would say, the main impression that I got from all these discussions this week, last week, with all kinds of industry actors, Brazilian stakeholders, and very active on those fronts. So I must say, very impressive. Thanks a lot for sharing all those insights. I think we have a lot to learn, I would say. Muito obrigado, Luiz. Eu acho que o que você colocou da Europa tem muito que escutar do Brasil. Eu acho que isso é super importante. Eu acho que um dos objetivos de fazer debates como esse é justamente promover as trocas de uma forma mais soft do que as negociações feitas por diplomatas que às vezes se pegam em coisas, em questões muito pontuais. E aqui é justamente tentar promover um debate mais amplo. E pensando nesse debate mais amplo, tem até uma pergunta tanto do Rodrigo quanto da Ana Gutierrez aqui, para o Vasco e para o Fernando, e eu gostaria de emendar mais uma outra pergunta em cima dela, né, que é, basicamente, quais são os sistemas de rastreabilidade possíveis agora? Existe uma disputa entre rastreabilidade individual e rastreabilidade em lote? Dá para compatibilizar os dois sistemas para o Brasil? E, por favor, fiquem à vontade. Vocês leram aqui também a pergunta no chat, mas acho
super importante a gente fazer esse debate. Até colocando já uma opinião, mesmo como moderador, eu acho que são duas metodologias complementares, né? São duas possibilidades que o Brasil não pode deixar de lançar a mão das duas. Nós temos duas boas possibilidades para ser usadas aqui no Brasil. E não temos por que não usar, né? Mas olha lá, por favor. Quem começa? Eu? Pode puxar, Fernando. Eu acho que essa discussão entre a rastreabilidade em grupo e a individual, de fato, não é uma ou outra, né? Eu acho que é muito mais uma questão do que a gente tem hoje com o que a gente planeja para o futuro, e aí eu volto a colocar de novo, né? O Brasil já tem hoje essa rastreabilidade em grupo, essa informação, ela existe e ela precisa ser usada, né? Então, eu acho que esse é um ponto, né, que o governo brasileiro precisa se mexer sobre maneiras de como usar essa informação, né, mitigando possíveis riscos que existam em termos de questões sanitárias ou de acesso a dados pessoais de produtores, né? E a gente vem trabalhando numa proposta em cima disso. O Rodrigo, que fez a pergunta, tem, né, o FMG construiu essa experiência no Pará com o selo verde, ou seja, dá para usar a informação e dá para ter uma rastreabilidade a partir do que existe hoje. Mas nós, né, como setor exportador de carne e o próprio Ministério da Agricultura também tem a convicção de que o país deve avançar com uma rastreabilidade individual, também por questões de aprimorar um controle sanitário, por questões de acesso ao mercado, mas esse é um processo que leva algum tempo, né? A gente já tem essa rastreabilidade individual parcial hoje para a Europa, e a nossa proposta para atender a due diligence é aproveitando, né, essa rastreabilidade que existe, como é que a gente faz para isso chegar ali na origem dos animais. Então, não é um ou outro, né? A gente vai ter que usar o que estiver disponível enquanto se trabalha para aprimorar esses sistemas. E aí, respondendo uma pergunta da Ana Gutierrez também, né, é o que eu falei no começo, né? São duas perguntas e dois sistemas diferentes. Uma coisa é a gente ter a informação da rastreabilidade desse caminho do boi, mas ela sozinha não adianta de nada, né? A gente precisa ter também o processo de monitoramento, né? E para fazer isso, essa informação da rastreabilidade do boi, ela precisa ser cruzada com outros elementos, principalmente o cadastro ambiental rural, que é o que dá o território dessas fazendas e é o que a gente usa para verificar desmatamento, para verificar outras questões ambientais. Então, a gente está falando de duas perguntas e dois sistemas paralelos, mas que se integram, né? E esse trabalho hoje está sendo feito, né, pelo setor privado, ou seja, a gente pega uma informação e faz esse cruzamento todo de bancos de dados, né? Mas a gente entende que também o Brasil tem intenção de avançar com isso, ou seja, de ter uma espécie de chancela oficial, né, de uma produção dentro de critérios de sustentabilidade. Obrigado. Boa, obrigado, Fernando. Vasco? Só um breve complemento, acho que o Fernando trouxe todos os elementos, mas bom, primeiro, claramente, são sistemas complementares. A gente tem, como o Fernando disse, a rastreabilidade em lote já implementada no Brasil, e que a gente tem um gap de sistemas de informação, né, de poder ter acesso a essa informação de maneira que possa ser aplicada no nosso objetivo aqui de rastreabilidade, mas também do ponto de vista socioambiental. Tem restrições dos próprios produtores disso, em relação à cadeia, com medo de exposição de seus dados, de qual é o tamanho do seu rebanho, de isso dificultar, inclusive, a relação dele ali com o frigorífico, a relação comercial, mas são pontos que têm que ser gradativamente superados, e eu acho que aí a confiança que a gente estava falando, junto com o comando e controle sobre aqueles que estão fazendo coisas erradas na cadeia, são elementos fundamentais que vão ter que ser trabalhados em paralelo com qualquer sistema de rastreabilidade, seja ele individual ou por grupos. O sistema por lotes, ele pode ser sim efetivamente bastante
útil para a gente. Eu entendo que haja aí um período necessário de transição, de qualquer maneira, ainda que a gente busque um sistema individual, vai ter aí um período de acomodação necessário para que a gente possa fazer essa transição. E durante esse período a gente também vai ter que ter cobertura de rastreabilidade para que a gente não perca acesso aos nossos mercados ou a gente não tenha aí os problemas socioambientais que nós estamos buscando mitigar. Mas eu acredito muito nisso como um processo em que o próprio produtor ele tem que se empoderar desse processo. Ele precisa aprender as vantagens da identificação individual. Ele teve uma primeira experiência no início da implementação do SysBov, que para muitos foi traumatizante, assim, ele ter uma dificuldade muito grande em manter o sistema de identificação. Não é porque o boi tem um brinco que ele está, a partir dali, apto a estar 100% rastreado. Você tem que ter como extrair efetivamente informação disso, aprimorar os seus sistemas de controle interno, porque senão ele só vira um custo para o produtor desassociado dos potenciais benefícios que ele tem com a rastreabilidade da porteira para dentro. E um dos exemplos que eu já ouvi aqui algumas vezes é o seguinte: imagina que eu sou um produtor hoje direto que vende para o frigorífico, eu já estou 100% ali sendo monitorado pelos frigoríficos da BIEC, ou mesmo de fora da BIEC, que já estão nesse grau de maturidade, com essa régua sendo estendida, inclusive pelos varejistas, pelos importadores. A minha fazenda está 100% ok, mas eu, produtor, não tenho ferramenta suficiente para, antes da compra, poder consultar se aquele produtor do qual eu vou comprar um bezerro, eu vou comprar um animal para fazer a terminação, está com as condições socioambientais adequadas. E daqui a pouco, um protocolo que leva em consideração os fornecedores diretos e indiretos, por parte dos frigoríficos ou dos clientes dos frigoríficos, pode bloquear a minha fazenda porque eu não tive acesso à informação do produtor anterior, se ele tinha desmatamento ilegal ou não. Então, tem um trabalho também de instrumentalizar o produtor, e o próprio Selo Verde é uma ferramenta fantástica para fazer isso, está publicamente disponível. Tudo que o produtor precisa é ter o CAR do produtor de quem ele vai comprar, que não é uma informação tão simples de se ter, é um número muito grande, com várias possibilidades de falha aí no caminho também, e é uma informação declaratória, como a gente já disse, mas que que o próprio produtor também possa ser instrumentalizado para que ele seja efetivamente parte da solução, possa monitorar os seus fornecedores. Agora, se eu não tiver acesso a isso e eu não tenho identificação individual na minha propriedade, daqui a pouco alguém me diz, olha, aquela fazenda que você comprou 15 bezerrinhos, fêmeas, teve um problema socioambiental, portanto a sua fazenda vai sofrer algum tipo de embargo ou não vai estar elegível a vender para um dos melhores mercados. Eu, como produtor, vou falar como é que a partir da próxima rodada eu posso colocar a identificação individual em todos os meus animais, porque eu não posso ter o meu rebanho todo contaminado por uma compra que eu não tinha informação suficiente para fazer, fiz, e agora eu sei que ela tinha um problema e eu não tenho como segregar esses animais. Então, a identificação individual ela passa a ser, inclusive, um elemento de gestão e de proteção para o produtor, para que ele, ao longo desse processo de transição, possa ficar alinhado aos protocolos, tanto de compra dos frigoríficos quanto os protocolos internacionais, e não seja alijado de participar dos melhores mercados. Então, fica aí como reflexão de como esse processo provavelmente vai se desenhar ao longo do tempo. Muito bom. Acho que essa é a ideia. Nós não podemos perder nada do que nós já temos instalado no Brasil. Nós vamos usar todas as ferramentas possíveis e melhorá-las, né? Acho que esse a ideia. Então, eu quero uma última pergunta aqui, bem rápido. Pedro, por favor, e depois eu já gostaria de convidar os painelistas para fazer os seus final remarks aqui, as mensagens finais, e daí nós podemos começar com a Mauri. Vai lá, Pedro. Bom, na verdade não é bem uma pergunta, é um comentário. Acho que seguindo o que o Vasco estava falando com relação ao varejo, né, queria fazer uma colocação aqui que eu acho que tem uma forte ligação com essa demanda do mercado europeu, né? É a questão do consumidor brasileiro, ele entender um pouco, e em algum momento valorizar essa questão do atributo socioambiental na carne brasileira. A gente vê que, por exemplo, por que hoje é forte a UDR? Porque, na verdade, se você for ver, o percentual de exportação que vai para a Europa não é tão grande. Se a gente conseguisse ter essa preocupação que o europeu tem, né, e essa pressão que ele fez no parlamento para chegar a uma normativa que nem essa, né, eu acho que o nosso trabalho aqui no Brasil seria muito mais fácil. Né? E porque realmente a gente ainda não tem isso aqui no consumidor brasileiro. No momento que a gente tiver isso, eu acho que isso vai se acelerar de forma exponencial. Eu fiz uma pesquisa em 2017 em que a redução de emissão era uma coisa que o consumidor nem olhava e não considerava muito atributo de sustentabilidade. Já agora, em 2021, quando você fala em carne com desmatamento, carne de baixo carbono,
isso já parece muito mais evidente. Eu vejo nitidamente que nos últimos 5 anos a questão do desmatamento, enfim, abordado pela mídia, né, e tem sido tão bem discutido aqui no Brasil, que eu acho que o consumidor brasileiro está começando a ficar mais susceptível a isso, né? E aí a gente vai poder ter alguma diretriz não europeia, mas brasileira, para que seja muito mais fácil a gente realmente implementar toda essa questão da rastreabilidade e monitoramento na cadeia brasileira, né? Eu acho que isso daí é uma coisa que nós estamos caminhando para isso. É claro que a gente não pode esperar isso demorar muito, né? Então, estamos utilizando até essa questão da UDR para poder acelerar essa nossa questão da política de rastreabilidade. Então, eu vejo isso como um futuro e eu acho que a gente, assim que tiver um mercado nacional dando mais valor e pressionando, né, por uma carne com origem controlada, né, isso vai acelerar. Hoje, no Brasil, a gente tem poucas coisas. A gente tem o Pasto ao Prato, que é um aplicativo que tem um pouco de relação com o consumidor, que é da Trace. A gente tem aí o Radar Verde, que está começando a aparecer, né? Nós, Amigos da Terra, também estamos querendo lançar, enfim, alguma coisa assim, para que o consumidor tenha um pouco mais de informação sobre a questão da carne e da questão do desmatamento, a influência do desmatamento na cadeia da carne. Legal. Obrigado, Pedro. Muito obrigado. Então, vamos lá para as considerações finais. Por favor, Amaury. Bom, Mauro e colegas, primeiro quero agradecer muito o convite que foi feito, né? Acho que um dos temas era construir confiança, né? Acho que uma das melhores formas de construir confiança é promovendo esses debates, essas discussões, a gente conhecer, né, os vários lados, os desafios, complexidades e pensar como a gente pode avançar de forma conjunta, somando esforços, né? Acho que essa agenda, né, não é uma agenda simples, né? É uma agenda bastante desafiadora, mas é uma agenda que não há como, né? Não, there's no turning back, né? Então, não tem como nós não evoluirmos, né? E aqui há uma premissa de um trabalho conjunto e alinhado com todos. Queria reiterar, né, que estamos à disposição de todos para dialogar e pensar ações conjuntas, né? Essa é uma prioridade do setor bancário também, né? Não só na perspectiva de risco, mas como, né, como uma agenda da sociedade, né? A gente também dialoga muito com, né, com os nossos consumidores, clientes, investidores, e um pouco na linha do que foi levantado aqui, numa das perguntas pelo Pedro, né? Acho que hoje a gente tem um consumidor, um investidor cada vez mais engajado, cada vez mais ciente da importância dessa agenda, né? Uma pesquisa recente, a importância está aumentando aqui do consumidor brasileiro, e inclusive, né, topa pagar mais, inclusive para produtos e serviços, né? Claro, né, desde que tenha as condições aqui, né, de pagar mais, mas então ele já valoriza cada vez mais engajado, né? Então, queria agradecer muito o convite e fico à disposição para a gente conversar cada vez mais em outras oportunidades. Obrigado, pessoal. Peço desculpa, não é preciso sair para coordenar uma outra reunião, mas fica um abraço para todos. Obrigado. Nós que agradecemos, Amaury. Obrigado. Stefan? Sim, obrigado, Mauro. Vou manter-me breve. Gostei imenso de estar cá, agradeço o convite, agradeço as perguntas muito interessantes, aprendi muito, a sério. Parabéns pela organização, acho que isso é mesmo fabuloso, criarem esse fórum. E a coisa que eu desejava, eu acho que estamos no início de um processo e vamos conseguir muito se conseguimos, se calhar somos nossa primeira geração, temos muitas idades diferentes também aqui reunidas, mas uma geração que consegue trabalhar internacionalmente nesses assuntos, que é um alemão com brasileiros com tradução simultânea no Zoom, fala com os representantes bancários, associações variadas do Brasil, na Alemanha, na Europa. Acho isso fantástico, fabuloso. Acho que temos que criar esse espírito positivo e não só ver, pronto, o peso, os riscos, as zonas cinzentas dessa legislação que há, e de certeza posso também ficar relaxado que o meu trabalho não acaba no próximo ano, ou também no ano a seguir. Há muitos desafios para empresas, mas são possíveis e há pontos de referência, pontos de cooperação entre as empresas multinacionais e, seriamente, eu acho que o Brasil e a União Europeia, ou falando mais particular a Alemanha, tem aqui muitas
hipóteses e esperanças. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, acho que é esse mesmo o objetivo. Vamos criar mais canais e pensar como solucionólogos, né, e não só como problemólogos. Fernando? Oi, Mauro. Eu queria trazer 2 pontos só para a gente encerrar a discussão, que assim, eu acho válido, né, que a Europa busque aprimorar a sua legislação, atender os desejos aí dos consumidores de não ter esse desmatamento sendo levado para a Europa. Talvez a gente discorde um pouco dos instrumentos, né? Eu, como falei, não acredito que a UDR tenha um impacto direto no desmatamento. Eu acho que tem 2 discussões que precisam ser feitas. A primeira é, a gente está olhando para essas regiões florestais, não só no Brasil, mas acho que no mundo inteiro, né? E aqui na Amazônia, especificamente, tem mais de 20 milhões de pessoas na Amazônia hoje no Brasil que precisam de renda, né? E até hoje o modelo de ocupação na Amazônia ele foi predatório, né? Baseado em extração de madeira, minério, terra, e a gente precisa substituir isso por um novo modelo de economia, né? E essa bioeconomia ela ainda está num território de muitas promessas, mas ainda está entregando muito pouco, né? A Amazônia hoje é uma das regiões mais pobres e um dos piores lugares para se viver no Brasil. Os indicadores sociais e econômicos das regiões florestais são muito ruins. Então a gente precisa pensar num modelo novo de desenvolvimento, né? E o segundo ponto trata mais do que legislações como a UDR, de uma discussão sobre equivalência ambiental. A gente tem isso no campo sanitário. Quando um país quer acessar outro mercado, eu preciso demonstrar que sanitariamente os controles que eu tenho são equivalentes ao que você tem no seu país. E isso me dá acesso ao seu mercado, equivalentes ou melhores, né? Então essa discussão, ela existe no âmbito sanitário, isso dentro dos acordos da OMC. Está previsto também que se tenha essa discussão no campo ambiental. Então, como é que eu demonstro que as legislações que eu tenho no Brasil em relação à produção agropecuária, elas são, em termos de proteção ambiental, equivalentes ou melhores do que o que o outro país tem? Essa discussão ela não existe, ela precisa ser feita, né? Porque isso evitaria eventuais distorções no comércio, porque a qualquer momento, qualquer país pode, né, inventar uma legislação com uma desculpa de proteção ambiental que, na verdade, tem outras intenções. Então, eu acho que essa discussão de equivalência ambiental entre uma produção e outra, ela seria mais frutífera, né, do que cada país tentando legislar por conta própria para dizer o que pode ou o que não pode entrar no seu mercado. Ótimo, muito bom, perfeito, Fernando. Obrigado por isso. E Vasco? Bom, eu queria também agradecer, acho que foi uma discussão super rica, adorei participar hoje aqui com vocês. E basicamente estamos chegando aqui às conclusões muito parecidas, né? A gente tem uma questão de comunicação que tem que ser trabalhada, a gente precisa comunicar melhor, não só com a União Europeia, mas com todos os nossos parceiros comerciais, para que eles tenham conhecimento não só de tudo que está sendo feito, mas também das limitações, como eles podem cooperar com a gente. E essa é a segunda palavra, cooperação. Seja que nós todos no mercado brasileiro trazendo informação de cada elo da cadeia, cada um assumindo a sua responsabilidade, cada um assumindo os melhores esforços para ajudar a cadeia a funcionar, e também a cooperação internacional para que ajude-nos a direcionar as nossas ações, que também traga soluções. Existem soluções no mundo todo, a gente está sempre muito atento. O Brasil é um país que aceita muito bem também conhecer novas ferramentas, novas soluções, incorporar dentro do seu dia a dia. Então, eu vejo um caminho. O ponto é um caminho sem volta. Esse é um processo que não mais teremos retrocessos nele. Portanto, a gente tem que trabalhar em cooperação todos juntos para que a gente consiga atingir esse objetivo no menor tempo possível, proteger a nossa biodiversidade, sem esquecer de proteger as economias locais, as populações que hoje estão aí envolvidas em toda a cadeia produtiva. Legal, muito obrigado. E eu gostaria aqui, em nome da Amigos da Terra e Climate Company, agradecer vocês por terem repartido com a gente o que está acontecendo, né? E para fechar, Sofia, você pode fazer esse fechamento? Claro.
Muito obrigada, Mauro, muito obrigada a todos os painelistas, a todos que estiveram conosco nesse painel. Eu acabei de compartilhar no chat um novo painel que a Climate Company e Amigos da Terra, com o apoio da Brasf, vai estar realizando na quinta-feira. Então, estão todos convidados, convidadas para nos acompanhar numa nova discussão, que vai tratar mais sobre o papel da mídia em fazer essa comunicação, que isso também é muito importante, como as informações chegam nos dois blocos, e de que forma que nós podemos estar, né, sempre melhorando essas estruturas, com a participação de jornalistas que têm essa relação direta com a mídia, mas também especialistas tanto na Europa quanto no Brasil. Então, vai ser uma discussão também bastante rica. Então, ficam todos convidados para estarem conosco. E, mais uma vez, muito obrigada. Como todos já mencionaram, a discussão foi muito rica e temos muito a avançar. Muito obrigada. Obrigado. Valeu. Até quinta.